Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam aí todos bem, né? Até para estudar, né? Porque a vida tá aí, a gente precisa encarar, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar explicando os primeiros exercícios que vocês vão ter aí nas APCs aí do mês de maio, tá? Que se refere ao domínio da função. A semana passada a gente não teve exercício, né? Só expliquei lá o conteúdo. Mas agora eu vou estar dando uma dica de como resolver os exercícios, tá bom? Que tá aí os primeiros exercícios que tá aí na PC de maio de vocês aí, que já foi enviado, né? Lá no Classroom, lá no WhatsApp, né? Já foi enviado já, tá bom? Então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar o domínio de uma função real, tá? E aqui tem um exemplo de uns exercícios que inclusive tem para vocês aí também, ó, que são esses aqui, tá? É a mesma coisa, é o mesmo método de resolução, tá bom? Então, eu vou estar explicando aqui para a gente poder tá fazendo aqueles exercícios lá, tá? E esses exercícios aqui, né? Eu expliquei bem a semana passada. Quem não viu o vídeo, veja. Eu expliquei certinho, né? O que é um domínio, o que é uma imagem, o que é um contradomínio. Tá tudo aí no videozinho aí, mas mesmo assim ainda vou dar uma pincelada aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. O exemplo de exercício 1 tá falando assim: mostre, né? Explicite, mostre o domínio das seguintes funções reais. Então tem aqui. F de x é igual a 1 sobre x. Não esqueça que f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, y é igual a 1 sobre x. O B é raiz quadrada de 3 menos x. E o C, raiz quadrada de 7 menos x sobre raiz quadrada de x menos 2. Aí, tá resolvido aqui, né? Tem a resolução. Então, vamos acompanhar a resolução aqui, ó. A é y igual a 1 sobre x. O que não pode acontecer aqui, galera? O que não pode acontecer? É o x ser igual a zero. Não pode. Por quê? Porque existe você dividir alguma coisa com ninguém? Não, não tem como, né? Então, não pode ser zero isso aqui. Né? Então, o exercício fala assim, ó, 1 sobre x só é possível em reais se x for diferente de zero. Só não pode ser zero, pode ser número negativo, pode ser número positivo, né? Menos o zero, porque não existe você dividir alguma coisa por nada, né? Então, a resposta para cada x pertencente a zero, o valor 1 sobre x sempre existe e é o único, o inverso de x. Logo, o domínio da função, aí a gente poderia responder dessas duas maneiras, ó. É todos os reais menos o número zero, porque não pode ser zero, né? Reais com asterisco, porque esse asterisco aí, ó, reais com asterisco, quer dizer que é todo número menos o zero, tá? Isso aqui quer dizer todos reais menos o zero, tá? Então, essa é a resposta. Espero que vocês tenham entendido que numa fração não pode ter denominador zero, porque eu não posso dividir nada por zero. Professor, e se eu respondesse assim? X pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser diferente de zero. Legal, melhor ainda a resposta, tá bom? A B. Vamos lá, a B diz que a y é igual a raiz quadrada de 3 menos x. Galera, raiz quadrada, cadê meu cursor? Tá aqui. Raiz quadrada só não existe se for um número negativo. Eu não posso ter número negativo, porque olha, veja bem, ó. Raiz quadrada de menos 4. Errei, deixa eu colocar o menos 4. Raiz quadrada de menos 4 existe? Aí alguém pode falar, existe, professor, é o 2, porque 2... Não, opa, 2 vezes 2 é 4, não é menos 4. Professor, então é o menos 2. Também não. Menos 2 vezes menos 2 também é 4, olha só. 2 vezes 2, 4.
E na multiplicação, sempre multiplicar os sinais. Multiplicação de sinais iguais dá positivo, tá? Então, fica 4 a mesma coisa, não é menos 4. Então, galerinha, deixa eu apagar aqui. Então, eu não posso ter número negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse 3 menos x, que está lá dentro da raiz, tá? Como não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Né? Porque números menores do que zero é negativo. E eu não quero ali dentro da raiz, porque ali não pode número negativo. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Aí a gente faz a resolução aqui. Ó. Cadê o cursor? Está aqui. Né? Eu isolo x, porque eu estou procurando o x, né? Maior ou igual, e esse 3 que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Não é bem assim, né, galera? Não é assim que a gente aprendeu. Porque, na realidade, se eu quero tirar esse 3 daqui, eu vou subtrair outro 3, né? Ó. Que aí fica menos 3 mais 3, eu cancelo. Mas se eu tenho que acrescentar de um lado da inequação aqui, eu tenho que acrescentar do outro lado também. Como eu acrescentei menos 3 aqui, eu acrescento menos 3 aqui. E 0 menos 3 é esse menos 3 aqui. Tá bom? É só para lembrar vocês que a gente explica assim, passa para o lado de lá. E não é bem assim, né? Mas como a gente aprendeu assim, vamos continuar assim, que pelo menos aí quando for fazer exercício não erra, tá? Então vamos lá. Aqui era 3, né? O 3 que estava positivo passou negativo. Só que eu não posso ter sinal de menos aqui, ó. O que eu vou fazer? Inverter todos os sinais. Eu inverto tudo. Então o x que estava negativo ficou positivo. Esse maior igual ficou menor igual. E esse menos 3 ficou 3. Então está aqui nossa resposta. Ó. Vou colocar aqui, ó. X pertence aos reais, tal que, esse símbolo aqui é tal que, o x tem que ser menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Por que tem que ser menor ou igual a 3? Porque se for igual a 3... vai ser 3 menos 3, 0, e raiz quadrada de 0 existe. Se for menor do que 3, vamos colocar aqui um 2. Vai ficar 3 menos 2 dá 1, e raiz quadrada de números positivos existem, tá bom? Então, a resposta seria essa daqui. Domínio da função x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 3, igual eu fiz aqui, tá bom? Beleza? Vou apagar para não ficar carregado aqui. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí para dar mais uma olhada. Tá? E essa C aqui, ó. Essa C aqui eu tenho y igual a raiz quadrada de 7 menos x sobre raiz quadrada de x menos 2. O que não pode acontecer aqui? Eu ter número negativo, né? Eu não posso ter número negativo dentro de raiz quadrada, tá? De raiz cúbica, beleza. Tá? Mas de raiz quadrada, não. Então, esse 7 menos x ali, como eu não posso ter negativo, como eu não posso ter um número negativo lá, tem que ser maior ou igual a 0. Eu só não posso ter número negativo. Então, são todos maiores que 0 ou maiores que 0. Porque menores que 0 é negativo e eu não quero. Então, vamos resolver aqui. Primeiro, a gente está resolvendo esse do numerador aqui, né? Vamos resolver isso aqui. Eu quero o x, isolo o x, está aqui. Maior ou igual é o que a gente viu aí, porque precisa ser maior ou igual a 0, não pode ser negativo. E o 7 que está positivo passa negativo. Pronto. Como está negativo aqui, eu inverto tudo. Então, vai ficar x. Como está maior e igual, vai ficar menor igual a 7, tá? Inverti tudo para tirar esse sinal negativo daqui, tá bom? Inclusive o maior igual, ó, ficou menor igual, inverti tudo. Então, nós já temos uma resposta aqui, ó. Lá em cima, no numerador,
o x tem que ser menor ou igual a 7. Agora vamos para esse outro aqui embaixo. Aqui, ó. O que não pode acontecer aqui? Além de não poder número negativo, né, eu não posso ter o zero ali. Né? Então, ali o x menos 2, vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó, x menos 2, tem que ser maior do que zero. Tá? Por que maior do que zero? Né? Porque raiz quadrada de zero existe. Né? Vamos solucionar aqui para vocês verem. Então, como eu quero x, isolo x, maior, esse menos 2 vai passar positivo. Então, o x tem que ser maior do que 2. Né? Por quê? Porque se for 2, vai dar zero. Raiz quadrada de zero é zero. E eu não posso ter zero no denominador. Tá? Agora, maior do que 2 eu posso? Tranquilo. Ó. Se for 3, 3 menos 2 é 1, que é beleza. 4 menos 2 é 2, que é beleza. E assim por diante. Por isso que o x tem que ser maior do que 2. Tá? É só colocar, galera, saber as restrições, colocar e resolucionar. Tá? Então, é o que está explicando aqui. Tá? 7 menos x igual ou maior a zero, então o x tem que ser menor ou igual a 7, igual eu fiz aqui. E também x menos 2 maior que zero, então o x vai ser maior do que 2, igual eu fiz aqui. Tá? Ou seja, x pertence 2 e 7. Tá? Para cada x pertencente, 2 e 7, a função existe e é único. Pois é a divisão de um número real positivo ou nulo por outro positivo. Aqui, ó. Logo, o domínio abre parênteses, 2 e 7. Tá bom? Então, é isso aí. Aí ficou os exercícios. Vamos direto nesses aqui, porque é o mesmo modelo que lá, né? Que a gente explicou agora, né? Aí, para vocês resolverem esse exercício, o que vocês precisam saber? Que aqui não pode ser zero. Aqui, ó, pode ser qualquer coisa, porque não é raiz quadrada. Então, pode ser qualquer número, negativo, positivo, fração. Pode ser qualquer número. Tá? Aqui, não pode ser número negativo, porque é raiz quadrada. Aqui já pode ser qualquer número, porque é raiz cúbica. E raiz cúbica de número negativo existe. Ó. Vamos procurar a raiz cúbica de menos 8. Existe? Existe, ó. É o menos 2, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo essa continha aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E na multiplicação eu multiplico os sinais. Menos vezes menos é mais. E mais vezes menos é menos. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é o menos 8. Então, raiz cúbica de número negativo existe. Não existe é raiz quadrada de número negativo. Tá? E aqui, o que não pode acontecer? Aqui só não pode ser número negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aqui? Aqui não pode ser zero. Então, vocês vão fazer aí as continhas, tá? Vocês vão fazer aí, resolucionar aí na equação para saber o que pode e o que não pode. Exemplo, vamos voltar aqui no A. Aqui o x menos 6, só não pode ser zero. Então, tem que ser diferente de zero. Aí é só fazer, né? Isola o x aqui, os menos 6 que está negativo passa positivo. Aí vocês vão conseguir achar no resultado. Né? Eu vou fazer essa aqui para vocês verem, tá? Ó, isolo o x, isolei o x. Diferente de o menos 6 passa mais 6. Então, o x tem que ser diferente de 6. Por que o x tem que ser diferente de 6? Porque se for igual a 6, vai dar 0. E 0 não pode ir no denominador. Tá? A resposta dessa, como seria? Seria assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? X tem que ser diferente de 6. E boa, já dei a resposta da A para vocês aí, ó. Tá? Seria isso aqui, ó. Mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. O que não pode aqui? Aqui pode tudo, né? Então, x menos 1 pertence aos reais e pronto. Aí vocês vão dar a resposta aqui, ó. Que x
é igual aos reais, tá? Já dei praticamente a resposta da B aqui também. Agora nessa C, não posso ter número negativo, né? Então x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero. Aí vocês vão resolver, passar esse 7 para lá e depois vão responder dessa maneira aqui. Mesma coisa aqui, né? Aqui é todos reais, a gente já viu. E aqui em cima aqui, aí vocês vão fazer duas continhas igual eu fiz anteriormente. Aqui em cima não pode ser negativo e aqui embaixo tem que ser diferente de zero, né? Então vocês vão fazer aí, ó, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, né? Aí vai passar o 2 para lá. E x menos 3, o que, que não pode ali no x menos 3? Né? Ser zero, então tem que ser diferente de zero. Aí passa o 3 para lá, né? E depois dá a respostinha assim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos voltar nesse aqui, porque esse aqui é facinho, né, galera? Esse aqui a gente já estudou a semana passada. O que a gente estudou? Que todo conjunto A, que é o conjunto do x, pertence ao domínio. Todo conjunto B, que é o y, pertence ao contradomínio. E todo númerozinho que está em y, que está ligado no A, é a imagem. Aí é só vocês responder. Aqui, ó, não saiu o resultado aqui, ó, depois da igualdade, então deixa essas duas aí quieto, tá? Só faz o resto. Aqui, ó, por exemplo, essa D. Qual é o y quando o x é 5? É só ver aqui, né? Ó, quando o x é 5, o y vai ser 7, tá? Y quando o x for 5. Isso aqui nós temos agora. X quando o y for 3. Então, quando o y for 3, o x vai ser o quê? Vamos ver? Pau! Né? Aí é só vocês responderem aí. Beleza? Galerinha, eu espero ter ajudado aí, tá? Aí vocês façam os exercícios aí. Deixa no caderno, não precisa estar me enviando agora. Nós estamos no começo do mês ainda. E é até perigoso, manda e dá um problema no meu computador aqui, manda muito cedo, dá um problema no meu computador aqui, ou o professor também com tanto aluno, tanta coisa que acontece, pode perder, pode acontecer, né? Então deixa para mandar mais lá para o finzinho de maio, lá para o dia 25, 23 em diante, vai fazendo no caderno aí, deixa anotadinho, aí quando for lá para o dia 25 vocês respondem o formulário, né? Olha no caderno, responde o formulário e envia, tá? Porque eu posso perder, pode acontecer alguma coisa nesse intervalo grande. Agora, quando está pertinho, eu já passo aqui na minha tabela, aqui na minha lista aqui e boa, tá bom? Não que eu não passe agora, se enviar eu vou passar. Mas pode acontecer, né? Alguma coisinha, eu tenho medo, porque é isso que vocês mandam, é um documento, é uma prova que vocês estão fazendo. Se eu não tiver como provar que não fizeram, aí eu tô com problema, né? Aí tem problema, tá? Por isso que eu peço para vocês, vão fazendo, vão deixando no caderno, aí mais pro fim do mês envia, da maneira que for melhor para vocês, tá bom? Galerinha, é isso aí. Um abração a todos, ficam todos com Deus.